Já que você tem essa experiência de processos, Jomar, e em processos nós temos aquela visão que é a visão interna da organização, a visão no cliente, a visão do cliente. Então, como é que o propósito pode ajudar numa visão interna e numa visão externa? E aí pensando não só numa fala que é pessoal da pessoa ou de uma organização. Como funciona isso? Existem duas formas. Eu vou começar pelas organizações. Aliás, essas duas formas só existem para organização, não para pessoas. Embora tenha alguns autores que defendam que para pessoas também, mas enfim, que o propósito pode ser minerado, né? A gente pode buscar dentro da organização ou dentro da pessoa, ou ele simplesmente pode ser declarado. Qual seria essa diferença? Seria, eu olho para uma empresa, estudo a cultura organizacional dela e vou buscar o propósito da empresa a partir da história dela, a partir da história dos fundadores, a partir da cultura organizacional, ou simplesmente eu vou olhar para o mundo e dizer, eu acho que o mundo necessita de tal coisa, então esse vai ser o meu propósito. Eu escolho um propósito externo. Normalmente, eu trabalho minerando o propósito dentro da organização. Eu acho que as duas formas são válidas. Qual é a diferença? Se eu minero dentro da organização o processo, se eu tiro o processo, o propósito da cultura organizacional, vai ser muito mais fácil depois eu trabalhar aquele propósito dentro da organização, porque ele vai ter um match, vai ter um link ali já na cultura organizacional, vai fazer sentido para aquelas pessoas que estão ali dentro. Se eu simplesmente olho para fora e digo, a partir de hoje o meu propósito vai ser tal, pode ser que não tenha essa relação, esse link com as pessoas que já estão na organização. Então, pode ser que elas estranhem aquele propósito. Então, quando a gente trabalha um propósito ligado à cultura organizacional, as pessoas elas se veem, rola uma identificação com aquele propósito e elas conseguem perceber, é isso mesmo que nós fazemos. E aí existe um engajamento maior com aquele propósito, consequentemente, com a organização. Já para o cliente, quando ele vem e internamente esse propósito, ele realmente é vivido pelas pessoas da organização, ele sente isso, ele percebe isso nessa interação. Quando o cliente não tem muita ligação com a empresa, aí sim pode ser um propósito declarado, que vai estar ali bem trabalhado no marketing, ele vai olhar e vai dizer, legal esse propósito. Mas na hora que ele começar a interagir com a empresa, se ele não sentir realmente aquele propósito existindo, eu digo que precisa estar no sangue lá de todo mundo, existindo realmente na organização, vai existir aquele conflito, porque aí a gente não consegue casar o discurso com a prática. E para não casar o discurso com a prática, é melhor nem falar em propósito, porque aí isso vai gerar um conflito muito pior, e aí realmente fica. Eu digo que propósito não é uma frase legal. Se a gente olha para propósito como uma frase legal, não faz isso, não perde tempo, não perde dinheiro, não faz isso, porque isso não vai ser bom para ninguém. E aí, de novo, cai no missão, visão, valores, né? Que virou tudo quadro na parede, no final das Isso. contas. Né? Verdade. Isso. Bom depoimento. E o Lalu traz uma coisa, o Lalu lá do Reinventando as Organizações, ele ainda é mais ousado, ele ainda traz a questão do propósito evolutivo. Ele diz assim, não é você que tem o propósito está ali e você serve ao propósito. Aprende a escutar, aprende a ouvir esse propósito. Eu trabalho com 5 níveis de maturidade da cultura, a cultura de propósito. E esse é o nível mais profundo, que é realmente desapegar, não sou eu que tenho o propósito, e eu estou ali escutando
e agindo conforme o propósito evolutivo que existe na organização.